Olá, oitavo ano. Meus amores, hoje eu volto para que a gente possa continuar os nossos conteúdos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o uso de algumas expressões, formação de palavras por onomatopeia, o verbo e a locução verbal como recurso modalizador, tá? Então, quando começar a nossa aula, antes de começar, na verdade, pegue o seu livro, todo o seu material e vamos aproveitar ao máximo nessa aula de hoje para que possa tirar todas essas dúvidas, tudo bem? Então, meus amores, boa aula, vamos lá, beijo grande. Então, aqui, nesse slide, nós vamos falar sobre algumas expressões, né? Como falamos também da aula passada. Então, diz o seguinte, meus amores, quando a gente fala do uso de algumas expressões, a gente se depara com esse uso recorrente de uma palavra, né? Então, assim, enfatiza esse uso corriqueiro de alguns termos mediante aquilo que vão o quê? Atribuir à língua escrita. E muitas dessas utilizações, até incorretas, que são, de fato, uma representação dessa semelhança sonora na escrita, vai deixar a gente em dúvida sobre o uso de algumas expressões. Tudo bem? Então, nós temos aqui a palavra prevenir com o E prevenir com o I. Tia, mas sonoricamente parece a diferença tão pequena, e se eu falar rápido, nem ao menos dá realmente um entendimento de diferença com o E e com o I. Mas a forma correta, meus amores, é prevenir. O prevenir vem de tomar precauções, tomar cuidado, evitar que algo venha a acontecer, certo? Então, a utilização com esse ir aí está o quê? Incorreto. Tudo bem? Então, olha só. Essas habilidades aí, dizem no caso até algumas dicas, que não é somente auxiliar o rumo ou a conquista dessas habilidades de você saber qual é a diferença entre uma expressão certa ou errada, tá bom? E é por isso que a gente se questiona. Por exemplo, algumas palavras como abaixo separado, abaixo junto, que deixa a gente com dúvida se tá certo ou se tá errado. Mas aí ele vai ter outros significados, sim? Por exemplo, o abaixo junto seria, por exemplo, revelar o sentido de lugar, menos elevado, né? E o abaixo separado seria para baixo. Só que no nosso caso aqui da palavra prevenir, ele não vai te dar essa opção, porque o prevenir, o ir, com o i no caso, ele está errado. Não é que ele realmente vai colocar para você um outro sentido nessa palavra. Não. Ele, de fato, com a nova reforma ortográfica, vai ser sempre com e, de prevenir. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Aí no seu slide vai dizer o seguinte: o padrão ortográfico oficial define que o infinitivo deve ser do verbo e, de prevenir com e. Então, olha só. Ele diz que ocorre que algumas formas são escritas com o i após o v do radical em eu previno, que eu previna, previna você, gerando confusão na hora de grafar de forma infinitiva. Bora lembrar. O que seria essa forma aí infinitiva? Seria a terminação AR, ER e IR. Beleza? Beleza. Essa mudança vai ocorrer porque o verbo é irregular. Opa! Irregular. Tia, o que seria esses verbos irregulares? Eles vão ser, meus amores, formados por um radical mais uma terminação, tá? Mas ele vai mudar a questão da conjugação. São palavras, são verbos que vão mudar de acordo quando você for conjugá-los. Por exemplo, o verbo medir. Quando eu coloco em primeira pessoa, ele muda. Ele vai ficar eu meço. Lembra? Verbo pedir, eu peço. Então, é o radical mais pede, né? P-E-D. Verbo trazer, eu trago. E o ouvir, eu ouço. Olha como muda. Isso aí são verbos irregulares.
certo? Porque, ó, do verbo dar eu dou, a terminação vai ser o e, o o. Sim ou não? Beleza. O verbo estar, o verbo querer, isso é um tipo de irregularidade verbal. Do ser, do ir. Lembra quando eu coloco no quadro? Ah, gente, me digam aqui qual é o verbo dessa palavrinha. Tá lá, o é? Não vai ser o é, né? Porque nós não vamos conjugar eu é, tu é, ele é. Não é assim. É o verbo ser por trás. Tudo bem, amores? Beleza. Então, é por isso que ele diz que essa regrinha aqui da nova reforma ortográfica, sempre ali, quando é escrita com i após o V do radical, ele vai ser escrito com e, tudo bem? Porque eu tenho a presença de verbos irregulares. Tudo bem? Beleza. Então, agora nós vamos falar sobre formação de palavras por onomatopeias. É um assunto que a gente já trabalhou aí em outros anos, que a partir do 8º e 9º ano, ele vem aí no sentido para você mais completo com a questão da composição literária, né, dentro dos poemas, das poesias e tudo mais. Então, segundo o seu slide, ele vai dizer para vocês que são palavras imitativas, que vão procurar reproduzir o som mais próximo daquilo que você quer imitar. E esses substantivos são denotatores. O que é isso? É o que mais se aproxima com a realidade, tá? Então, a partir de vozes de animais, que vai ter sempre essa questão dessa origem de onomatopeia. Então, olha só, eu coloquei aí uma imagem para vocês que diz que é o processo que cria palavras através da reprodução. Aí eu tenho aí, por exemplo, o vapt-vupt, que faz essa referência ao rápido, né? Esse sonzinho rápido. O reco-reco, ti-ti-ti, toque-toque, que é o barulho da porta, bang-bang, enfim. Então, olha só, o que a gente precisa realmente deixar aqui gravadinho? Que essas onomatopeias, elas vão surgir pra gente da forma da necessidade de imitar as falas humanas, imitações como as vozes dos animais, como a gente viu aqui, au-au, o ruído do gato, outros sons ou outros objetos que vão ser representados como relógio, por exemplo, né? E além dessas produções, desses sons, também vai ser impossível a gente encaixar na nossa morfologia esse item lexical. Por exemplo, não entendeu? Por exemplo, criando verbos. Porque no caso do miado, o miado do gato é o quê? Miar, né? O ato de miar. Então, a partir daí, a gente surge outras palavras que vão se transformar, por exemplo. Alguns sons que não vão nos arremeter, por exemplo, aos sons dessas onomatopeias. Por exemplo, o au-au. Você não vai lembrar que o au-au, na verdade, seria o quê? O que o au-au faz? Ele late. Então, ele é uma palavra diferenciada aí pra gente. Então, quando a gente coloca essa composição lexical, ele muda do au-au para o verbo o quê? Latir, não é verdade? Vamos ver um outro exemplo aí de como ele aparece pra gente no 8º e no 9º ano, de uma forma mais séria, né? Mais uma completude mais literária. Vamos lá. Aí aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um texto de Vinícius de Moraes, né, que na verdade seria um poema aí, para poder fazer essa exemplificação sobre esses sons. Então, Vinícius de Moraes vai falar: passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora, passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac. Então, assim, aqui nós temos uma composição literária de um poema que ele vai fazer pra gente a referência através do quê? De um relógio. Esse poema ele dedicou aos filhos, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa básica sobre esse poema, a gente vai perceber que, na verdade, esse tipo de utilização fica mais próximo da questão da produção de um efeito especial, né? Então, ele vai usar onomatopeias para dar o quê? O ritmo e o efeito sonoro para o poema. E essa repetição ao longo do texto acaba dando a entender para a gente uma utilização para uma brincadeira. Ele vai surgir para a gente
realmente como se fosse aí o tic-tac do relógio, essa brincadeira com as palavras, essa organização do som, por ser aí palavras curtas e rápidas, que vão causar pra gente uma certa semelhança entre os sons das palavras, né? E é o que vai diferenciar a onomatopeia aí pra gente. Então, esse é um dos tipos de recursos expressivos mais usado para esse fim, para as poesias infantis, porque realmente, de fato, vai concentrar harmonia, o ritmo da frase, servindo para a gente um exemplo perfeito de onomatopeias, né? E eu coloquei uma imagem ao lado para vocês, justamente para lembrar sobre isso, para a gente, quando falar sobre esses sons, esses ruídos, que a gente aprende lá na Tia Raimundinha, que é muito parecido. Você tem que fazer o barulho da abelhinha, aí você vai e reproduz com o seu professor, zzz, zzz, né? A porta. Então, tudo isso aí é importante para que você entenda o que realmente vai consistir numa onomatopeia. Lembra a necessidade de imitar as falas humanas ou imitar os sons com as vozes dos animais, por exemplo. Tá bom? Então, pra gente, do 8º, 9º ano, isso já vem um pouquinho mais maduro a partir o quê? Da composição literária. Quando você for fazer a sua análise literária, essa questão da brincadeira com as palavras, dos sons, né? A escolha do que som você quer fazer na composição do seu poema, a partir da sua análise, você já pode o quê? Começar a organizar, fazer a sua interpretação, utilizando o entendimento desse autor. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá para o verbo e locução verbal como recurso modalizador. Beleza, então chegamos o verbo e essa locução verbal. Verbo a gente já sabe o que é, certo? É uma ação em que o sujeito pratica, né? Mas a locução verbal, o que seria aí uma locução verbal? Ela vai ser formada, meus amores, por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Opa, tia, enrolou. Esse verbo auxiliar vai ser flexionado. Ele vai indicar um tempo, um modo, um número, uma pessoa, por exemplo. E o verbo principal ele vai aparecer numa das formas nominais. Ou o gerúndio, lembra do gerúndio? NDO no final, aquela ação continuada de determinado sujeito. O infinitivo, que vai ser a terminação AR, ER e R no final, ou particípio, quando eu tenho uma ação finalizada com a partícula NDO no final, beleza? A gente vai ver isso direitinho aí quando a gente for falar sobre o exercício que está no teu livro na página 127, para a gente poder ficar com ele mais fresquinho e mais esclarecido, tá bom? Olha só. Olhando agora para o teu livro, vamos lá. Acompanhe a leitura comigo. Nós temos um textinho aí, né? Leia o trecho abaixo e vai dizer assim: após uma frente fria atingir a cidade de São Paulo e fazer os termômetros marcarem 18 graus Celsius no verão, a capital deve registrar 27 neste sábado. Apesar do aumento nas temperaturas, a umidade do ar permanece alta e há previsão de chuva para o fim da tarde e o início da noite, informou o Centro de Gerenciamento e Energia, CGE, tá? Então, nós temos aí o quê? Nós temos um texto onde nós vamos precisar identificar esse recurso modalizador. Tudo bem? Tia, mas o que é mesmo um recurso modalizador? O que é modalizar? É revelar uma intenção comunicativa desse produtor da mensagem, desse autor, tá? E a gente precisa identificar esses recursos como instrumento linguístico para a construção do sentido, tá bom? Então, olha só. Como nós já temos o textinho aqui para servir para a gente de exemplo, aí ele fala assim embaixo: o uso da locução verbal deve registrar e da forma verbal a sinaliza para o fato de o redator modalizar o seu ponto de vista. Então, olha só, o que ele vai constituir? Num instrumento que vai marcar a intenção comunicativa para produzir essa mensagem. Ou seja, a partir dela, um posicionamento argumentativo de quem escreve ou fala, conduzir o quê? As pessoas a compreenderem a importância dessa interlocução. Então, ele quer chamar a atenção, de fato,
para que você diga, opa, verdade, isso aqui ele está falando realmente é verdade. Então ele vai te colocar esse posicionamento do verbo, das locuções verbais, de um formato que realmente crie um impacto e você consiga o quê? Gerenciar essa informação. Assim como nós falamos na aula passada do adjetivo, só que ele colocava o quê? Os adjetivos para poder intensificar essa questão, para marcar a intenção, para falar sobre a comunicação, tá bom? Então, olha só. No teu slide, eu coloquei aqui. O uso da locução verbal deve registrar e, da forma verbal, sinalizar para o fato de o redator modalizar o seu ponto de vista. Essa possibilidade de entendimento vem pelos fatos, aluno. Ele te colocou um fato aqui sobre a cidade, certo? E pontuou para você aí a questão da temperatura. Sim ou não? E ele disse quem foi que deu essa informação. Quem foi que deu essa informação? O Centro de Gerenciamento de Energia. Tudo bem? Aí então vai ter o emprego do permanece, que atesta a posição de certeza. Ele não está colocando para você eu acho ou possivelmente neste dia vai haver. Não. Ele está te dando um posicionamento de certeza. Por isso eu coloquei essa imagem aí. O que está aí nessa questão do recurso modalizador? A opinião, as ideias de quem escreve, a reflexão, as intenções, os pontos de vistas, os sentimentos, a crítica. Só que antes eu teria isso no adjetivo e agora eu vou ter isso no verbo e na locução verbal. Tudo bem? O que eu fiz? Eu coloquei aqui, dei um presentinho aqui para vocês, eu coloquei a primeira questão da página 127 para que a gente realmente pudesse ver isso na prática, junto aí com o teu exercício. Tá legal? Então vamos passar para ele para a gente poder fazer isso e a gente ir marcando. Que aí eu já te dou aí, não te acostuma mal, hein, aluno? Isso aí não é uma cola, é só pra gente realmente conversar e você pontuar e ver se entendeu. Vamos lá. Beleza. Aí nesse exemplo da página 127, nós temos alguns recursos linguísticos modalizadores, né? Então, na questão 1, ele diz o seguinte, vamos lá. Segundo o seu livro, ele diz aqui, grife os verbos ou as locuções verbais que dão pistas do ponto de vista do produtor da mensagem a partir das situações comunicativas abaixo. Então, olha só, as pistas de ponto de vista, tá bom? Então, ou seja, o posicionamento dele. Governo do Roraima anuncia antecipação do 13º salário para outubro. Olha aí, ele fala em anuncia, né? Esse verbo aí, auxiliar, e deve movimentar. Então, eu tenho aí tanto um verbo auxiliar quanto um verbo, tá? Normal. E esse deve movimentar é o posicionamento sobre essa questão. Vai movimentar o quê? A economia do Estado, segundo o quê? Os economistas. Beleza. Na minha letra B, eu tenho né, do verbo ser. É possível que todos rejeitem a proposta apresentada pelo sindicato. Então, o que? Há a possibilidade, né? A possibilidade que seja rejeitado a proposta apresentada pelo sindicato. Letra C. A vida deve ser essa magia sempre. A possibilidade do entendimento que possa ser que a vida seja o quê? Mágica, né? Deve ser. Na letra D, ele diz: diante da crise econômica internacional, o Brasil não terá crescimento real este ano. Então, essa questão que ele grifa aí do não terá, ele está dizendo o quê? Especificando que, de acordo com essa crise econômica, ele não terá o crescimento real. Então, ele especifica aí para você realmente a questão da intenção comunicativa que ele quer falar em cada frase. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá para as cenas dos nossos próximos capítulos.
E é claro que na próxima aula nós vamos ter a continuidade desses conteúdos de terceiro e quarto capítulo, né, meus amores? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre voz passiva, analítica e sintética. Vamos ver aí essas características de cada uma delas na próxima aula, né, com exemplo, tudo direitinho, para poder facilitar o seu entendimento. Eu espero que vocês tenham aproveitado e entendido a aula de hoje. Resolvam as atividades aí que estão, né, logo após a cada explicação dessa que a tia trouxe para vocês. Resolvam os exercícios, anota lá se tiveres alguma dúvida, tá bom, aluno? Que assim que possível a gente esclarece isso aí. Fiquem com Deus, beijo grande em cada um de vocês. Que Deus proteja e vocês fiquem na paz. Continua estudando, tá bom? Nós vamos continuar aqui produzindo as aulas para vocês com todo carinho. E nós queremos, lógico, que vocês as recebam da melhor forma e aproveitem, tá bom? Beijo grande, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.